Nós vamos meditar um instante aqui na palavra do Senhor, no Salmo 119. A gente vai ler apenas o versículo 35. Salmo 119, o versículo 35. Esse salmo diz assim: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Eu vou ler de novo. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. A palavra me comprazo é uma palavra que a gente usa pouco em português. Embora seja uma palavra da nossa língua, mas ela é muito pouco utilizada. Me comprazo significa que eu fico feliz naquilo, né? Eu tenho alegria naquilo, eu sou feliz. É isso que significa com prazer. Com prazer deve ter alguma coisa a ver com a palavra prazer mesmo. É uma coisa que a gente faz com prazer, talvez, não sei. Mas a ideia é exatamente essa, a ideia de fazer com alegria. Então, o que o texto está dizendo ou está pedindo, é que Deus nos guie pelo caminho ou pela vereda da sabedoria ou dos mandamentos de Deus, porque é nesse caminho que eu encontro a minha felicidade. Eu achei interessante aqui a ideia de encontrar a felicidade, porque a felicidade, que é um objetivo de todos nós, não são todos os que encontram a felicidade, né? A maioria das pessoas vão morrer sem terem encontrado a verdadeira felicidade. É o sonho de todo ser humano, o sonho de toda pessoa, e não é um sonho tão fácil de ser adquirido. Todo mundo quer ser feliz, mas poucos, de fato, conseguem alcançar a felicidade. A maioria das pessoas vai morrer sem ter conhecido a verdadeira felicidade. Por que será? Eu creio que um dos primeiros problemas com esse negócio da felicidade é a gente entender que a felicidade, ela não é uma coisa que você busca. Você não pode buscar especificamente a felicidade. Esse é a primeira condição para você não encontrar a felicidade. Porque a felicidade não é uma coisa que se encontra, como se você pudesse achá-la em algum lugar, não é? Você sai procurando pela vida e você acha embaixo da cadeira, tipo assim, né? Você não acha a felicidade não é uma coisa que se ache. Não se encontra felicidade. Felicidade, ela é o resultado de um conjunto de escolhas. Se você não trabalha por ela, você simplesmente jamais vai encontrar a felicidade. Porque a felicidade não é uma coisa que se encontra, ela é um fruto, ela é um resultado. Então a felicidade, você constrói uma vida que no fim você vai colher a felicidade como um fruto. É que nem você querer um bolo, você não acha bolo, não é verdade? É claro que você até acha, né? Se você procurar muito lá no chão, pode ser, mas eu não sei se eu pegaria. Mas você não acha, alguém tem que fazer o bolo. Não é uma coisa que se encontra. Então, eu quero comer um bolo, o que você faz? Você tem que, ou você vai lá comprar um, hoje em dia tem essa facilidade, ou então você vai ter que fazer um bolo. Mas o bolo não é uma coisa que se encontra, como se ele estivesse por aí, dando sopa. Você vai ter que encontrá-lo, vai ter que fazê-lo. E aí, para que você possa fazê-lo, existe uma receita, e você tem que seguir a receita. O bolo é o resultado dos passos que você deu, digamos, de você fazer bem ou mal aquela receita. Se você fizer bem a receita, você vai colher um bolo muito bom. Se você não foi muito bom na receita, você não vai colher um bolo muito bom. Mas o que é importante é de que a felicidade, ela é um resultado. É o resultado principalmente das nossas escolhas. Se você não fizer escolhas boas, você não vai colher a felicidade. E se você fizer boas escolhas, você vai colher a felicidade. Há de ser um resultado positivo da sua vida. O salmo que a gente leu agora, ele dá para a gente uma espécie de receita da felicidade. Como se fosse um bolo. Para que você possa encontrar o caminho de ser feliz neste mundo. E eu queria passar para vocês qual é essa receita. Primeiro, e eu vou ler de novo, para a gente saber do que a gente está falando. Eu li o capítulo 119, versículo 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, porque nela, na vereda dos teus mandamentos, eu encontro a felicidade. Qual é a receita da felicidade? Primeiro, a gente tem aqui o caminho. E qual é o caminho? O caminho é a palavra de Deus. É por isso que ele fala, a vereda dos teus mandamentos. O caminho é a palavra de Deus. Você não vai ser feliz se você não orientar a sua vida pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um problema muito grande para a gente.
Ela não é um problema em si mesma ela é maravilhosa. O problema é quando você vive a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai te apresentar muitas coisas que às vezes não estão muito, você não vai achar muito adequada para você. Ela está contra você de algum sentido. Para você obedecer a palavra, talvez você vai ter que sofrer um pouquinho. Talvez você vai ter que fazer algumas escolhas que você não gosta. Talvez você vai até chorar. Talvez você vai ser até infeliz. Quem sabe? Eu já disse, como eu já contei para vocês, eu já coloquei isso para Deus, de que se eu fosse obedecê-lo, eu seria infeliz, mas eu corri o risco, e sabe o que aconteceu? Eu não fui infeliz. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser aplicada à nossa vida, e ela é a primeira condição para que você encontre a verdadeira felicidade. E como é que se faz isso? Eu não sei de outro jeito, a não ser você ler a Bíblia e começar a praticá-la no seu dia a dia. Vá lendo e vai praticando. O que você leu hoje? Ela leu que eu tenho que perdoar. Então hoje é o dia de perdoar. Ela leu que eu tenho que ser um bom marido. Então eu serei um bom marido. Ele falou que eu tenho que ser uma boa esposa. Serei uma boa esposa. Eu li lá que eu preciso abençoar alguém. Eu vou dar uma esmola, não sei, não é? Então eu preciso obedecer a palavra. Eu vou lendo e vou vivendo na palavra. Ela tem que estar na minha mente, eu tenho que guardá-la no meu coração e obedecê-la. Quem não obedece à palavra de Deus não vai ser feliz. Aliás, se você quer um segredo da infelicidade, toda pessoa que se percebeu infeliz em algum momento, você pode reparar, é porque ele fugiu da palavra de Deus. Em algum ponto da sua vida, ele deixou de obedecer. E quando deixou de obedecer, ele encontrou ali o caminho da própria infelicidade. A palavra de Deus, ela é o caminho. O caminho ou a vereda é a palavra de Deus, é a Bíblia. E é interessante a ideia de ser uma vereda, né? A vereda é um caminho apertado, é um caminho estreito, porque não é um caminho fácil. É um caminho que você vai ter que procurar com paciência, você vai ter que ir devagar, é como uma trilha, né? Uma trilha não é uma rodovia de 5 pistas, né? Que nem a Bandeirantes ou que nem o Rodoanel. Uma vereda é uma trilha pequena e você anda devagar. Você não pode ir rápido, porque é uma trilha desconfortável às vezes e você tem que ir lentamente por ela. E você vai seguindo. Assim é a palavra de Deus. É como se fosse uma trilha que você vai lentamente, dia após dia. E o resultado desse processo é a sua própria felicidade. O caminho é a palavra de Deus. Nós temos também um mapa. Qual é o mapa da felicidade? Você tem um caminho, mas sem um mapa você não vai conseguir encontrar o caminho, não é verdade? Ainda mais um caminho numa picada, como é o caso aqui, né? Quando você está numa vereda, um caminho no meio do mato, você tem que ter um mapa para você segui-lo. Se você não tem um mapa, você pode se perder pelos caminhos. E qual é o mapa? O mapa é a obediência. Ele diz: guia-me pela vereda da tua vontade, ou dos teus decretos, ou dos teus mandamentos, porque neles eu tenho alegria. Aqui o salmista se coloca em disposição de obedecer a palavra de Deus. E a obediência é o nosso mapa. Você não erra na sua vida se você fizer da obediência uma prática diária. E se colocar diante de Deus em atitude de obediência. Deus, eu vou te obedecer. Talvez não seja fácil, talvez não seja confortável, talvez eu não acredite que isso vai me fazer feliz, pelo contrário, mas eu vou obedecer. A disposição de obedecer, ela é uma garantia de que você vai chegar no caminho certo. Você realmente está no caminho certo. Porque a palavra de Deus, ela não é apenas uma letra morta. A palavra de Deus, ela é viva. E quando eu obedeço, eu coloco a vida da palavra de Deus em minha própria vida. E quando isso acontece, eu encontro a verdadeira felicidade. A obediência, ela é o mapa. É como se fosse um mapa que eu abro todos os dias para saber o caminho que devo seguir. E é por esse caminho que eu vou seguir. Então, nós temos o caminho, a palavra de Deus. E nós temos também o mapa, que é a obediência. E por fim, a palavra nos fala sobre o guia. Nós precisamos de um guia. O que é o guia? É aquele que vai na frente, nos ajudando a não nos perder pelo caminho. E quem é o guia? O guia é o próprio Deus.
O salmista pede a Deus: guia-me, guia-me, ele fala, pela vereda dos teus caminhos. Ele pede para Deus, porque Deus guia. Ele vai à nossa frente e ele vai orientando. Não é por aqui, é por ali. E de repente você encontra uma bifurcação e Deus diz: não, não, você não tem que seguir por esse caminho, o caminho é aquele. E você vai tendo Deus como seu próprio guia. E Deus está conosco através do seu Espírito Santo. Hoje nós sabemos, né, talvez na época em que esse salmo foi escrito, talvez o salmista não tivesse essa dimensão, não soubesse isso, mas hoje nós sabemos, o guia é realmente o Espírito Santo. Jesus foi bastante claro, né, quando ele falou que ele mesmo não ficaria com a gente. A gente até fala de Jesus que está entre nós, e está mesmo, não é um erro dizer isso, mas se a gente for muito, muito rigoroso e muito chato, não é? A gente vai ter que ser bem, para falar bem francamente, quem está conosco hoje é o Espírito Santo. Jesus foi entronizado à destra de Deus, e ele está lá aguardando o dia em que ele há de voltar. Mas ele falou lá em João capítulo 14, que ele não nos deixaria órfãos. Ele voltaria um dia, mas entre esse período dele ter vindo a primeira vez e voltar uma segunda vez, ele deixa conosco o seu Espírito. E o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, está conosco, ele caminha conosco, ele acorda conosco, anda conosco, vive conosco, ele trabalha junto com a gente, ele é o nosso companheiro. Eu imagino que não deve ser uma coisa muito fácil para o Espírito Santo fazer isso, né? O Pai está lá no céu, e Jesus está à sua direita, então eles estão lá, né, num lugar muito bonito, muito confortável, mas o Espírito Santo está aqui com a gente. Então imagina como não, né? Imagina a dificuldade para o Espírito Santo aqui nesse mundo podre, nesse mundo sujo, e pior, num coração que nem o meu, um coração que se desvia a todo momento, que está sempre sendo tentado pelas coisas deste mundo, que em todo momento é desobediente, e que toda hora está pecando e está lá ajoelhado de novo, né? Mas de novo, Senhor, me perdoa, né? Pisei na bola de novo, o tempo todo, e o Espírito Santo com a gente, ele está lá, firme, forte, ele cumpre a função de ser o nosso guia. Jesus disse lá em João, no capítulo 14, de que o Espírito viria para nos orientar, para nos guiar, e para nos guiar exatamente no caminho da verdade. O Espírito Santo em nossas vidas, ele é uma das condições para que nós sejamos felizes. Por quê? Porque é o Espírito que nos guia, ele nos orienta, ele como se fosse na nossa frente, nos dizendo o que fazer e o que não fazer. O que é interessante aqui, é que só a leitura da palavra, ela não é suficiente. Você tem que ler a palavra, mas a leitura da palavra tem que ser acompanhada pelo Espírito Santo. Então, se você abre a palavra, uma coisa muito saudável é você orar primeiro e pedir ao Espírito Santo que coloque aquela verdade na sua mente, que coloque a verdade no seu coração e que ajude você a compreender espiritualmente esta verdade. A compreensão da palavra de Deus precisa ser uma compreensão espiritual. Eu peço a Ele, Ele abre o meu coração e a verdade se revela. A verdade se mostra, ela se coloca diante de mim, e eu a vejo plenamente, e aquilo que não tocava o seu coração, que podia ser uma leitura simples, uma leitura corriqueira, uma leitura vulgar, ordinária, de repente se transforma em algo vivo, e um texto que, mas eu não vi nada nesses textos, pois é, você não viu, mas eu vi, aquilo trouxe lágrimas aos meus olhos, aquilo moveu o meu coração, aquilo me impulsionou de uma forma única. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem lê a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo, eu acho que tem uma leitura muito seca, não é? Ele aprendeu algumas coisas muito boas, inclusive, muito bonitas, mas não foi além disso. O Espírito Santo, ele faz com que aquilo que é mero conhecimento se transforme em algo vivo dentro de nós, algo transformador. Algo santificador, porque essa é a função da palavra, santificar as nossas vidas. Jesus orou lá no capítulo 17 de João: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica, mas para que ela faça isso, o Espírito Santo precisa estar em nós, porque é Ele quem opera a santificação pela palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus para nos santificar. Está aí o mapa da felicidade. Você quer ser feliz e eu também quero.
E nós já sabemos qual é o caminho, é a palavra de Deus. Já sabemos qual é o mapa, é a obediência. E já sabemos quem é o guia, é o Espírito Santo. Amém? Senhor, eu coloco agora nossas vidas diante do Senhor. Todos nós queremos ser felizes, Senhor. Nós nem podemos imaginar uma vida em que não sejamos felizes, em que vamos sofrer, ó Pai, a infelicidade, a depressão, a tristeza, Senhor, a angústia de vermos com nossos próprios olhos os resultados de nossas más escolhas. E, Senhor, isso é muito pesado para qualquer um e certamente para nós. Então eu clamo a Ti que o Senhor nos ajude, ó Deus, já que queremos ser felizes e buscamos a felicidade nessa vida, já sabemos qual é o caminho, Senhor. Se existe uma felicidade neste mundo, ela consiste em andar contigo, através da Tua palavra, tendo o Teu Espírito como guia e tendo um coração disposto a Te obedecer. Nós queremos ser felizes, então ajuda-nos. Dispõe o nosso coração para ouvir a Tua palavra, para obedecê-la e para ser guiado pelo Espírito a toda a verdade e, em consequência disso, a toda a felicidade que pudermos ter nesta vida. Guia-nos, ó Senhor. Abre, ó Deus, a nossa mente para que isso seja real. Ilumina-nos, ó Senhor, e que sejamos luz neste mundo. Luz que ilumine nossos próprios corações e também aqueles que estão ao nosso redor. Isso seja glória para o Senhor, edificação para as nossas vidas e também, ó Pai, que seja bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Pedimos-te assim, no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.